Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse aqui que é o nosso podcast em especial com os nossos escritores, escritores da editora Chave Mestra. E por aqui eu entrevisto não só o escritor, mas todo o ser, todo aquele profissional e aquela pessoa por trás deste grande livro, dessa grande publicação. Então, tudo que eles realizam aí fora, eu trago eles aqui também para que vocês, claro, conheçam no audiovisual melhor, se identifiquem, porque aqui a gente tem no livro, e eu já mostro para você qual livro eu estou aqui na mão. No livro a gente tem o autor, mas a gente faz a leitura dele, a gente tem um pouquinho dele, mas a gente sempre fica curioso para conhecer, né? Então vamos conhecer o nosso, eh, a nossa escritora de hoje. O livro em questão hoje é o Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Estão vendo que lindo que ficou, gente? Inclusive eu tô bem, olha, eu não Tá nem na brava, paleta. né? Tô na paleta, aqui ela já falou. Tô na paleta aqui do livro, esse livro que tá lindo, conteúdo lindo e tem muita vida aqui. Eu falo que a editora ela sempre tá trazendo vida para vocês, então esse é mais uma das publicações falando sobre isso. Quando a gente fala de vida, a gente também fala do contrário. A gente está também falando aqui com e quem não quer ter mais a vida? E não quem não quer mais lutar por sua vida? Com quem não nem encontrou o sentido da vida ainda? De repente nunca passou por isso, não sabe nem o que que é isso, como pensar, tem sobrevivido ao invés de estar vivendo. Não sou eu que vou falar melhor sobre esse tema, vai ser a nossa escritora, porque além de escrever um capítulo com a gente nesse livro, ela traz um tema muito importante aqui sobre tudo que a gente está trazendo já logo no início. Ela está no capítulo 24 com a gente, falando sobre escolhida para romper. E ela vai mostrar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, o porquê desse título. E com quem eu falo hoje é a Samara Fontoura Varela, ela que está aqui comigo. Tudo bom, Samara? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vamos conversar bastante de um tema super importante, né, Samara? Super importante e muito pouco debatido, né? Exato. Seja pela fragilidade do tema, seja pelo medo de trazer esse tema para o centro das conversas, mas, assim como o título do meu capítulo, né? Nós somos uma geração escolhida para romper. Então, nós precisamos assumir esse papel e trazer esses temas tão sensíveis para o jogo, né? Trazer para o Exato. centro. Exato. Então, esse é uma das minhas missões aqui. Ótimo. Eu queria muito perguntar para você como foi a escrita, se você tinha sonho ou não, Samara, mas eu acredito que isso a gente pode deixar para o final, porque eu acredito que a gente pode já ir direto para um tema. Por quê? Porque como jornalista, por muito tempo a gente não falou sobre isso e a gente sabe que ainda é uma barreira, você deve sentir muito mais do que Muito, eu ainda que está inserida nesse meio, muito. de que a gente não fala muito sobre tirar a própria vida, e para você que está vendo a gente aí no YouTube, a gente está tentando não falar das palavras por causa do algoritmo do YouTube, mas é necessário falar. Por que que alguém chega a esse ponto de tirar a própria vida e a família que está ali ao lado às vezes não percebe, amigos, ou quem percebe nem sabe o que fazer e como agir? Como que é Perfeito, isso? perfeito. O luto do suicídio em si, ele já é um luto totalmente diferente. Então aqui eu preciso tratar de formas distintas. A família enlutada pelo suicídio, né, Uhum, e a pessoa que tem essa idealização, né, que quer tirar a própria vida, que desistiu de viver ou perdeu o sentido. tá. O que é importante nós falarmos é que nada é da noite para o dia. Então as pessoas dão sinais, elas mudam comportamento, elas provavelmente têm mudanças bruscas de humor, elas têm sinais físicos, emocionais, verbais e não verbais, que podem ser identificados para que o correto acolhimento seja feito. A gente vai falar aqui primeiro, então, da pessoa que desistiu de viver, né, que está com essa idealização, ou seja, geralmente ela começa com uma depressão que ela é uma depressão ou física ou emocional. E o último estágio, ela vai para uma depressão que nós chamamos da depressão espiritual. Essa depressão é a depressão que dá acesso a essa vontade de tirar a própria vida, né. Por quê? Porque tudo que ela acreditava se rompeu.
todas as verdades absolutas dela se romperam, tudo que ela achou que tinha ou construiu, né, e a própria identidade está muito fragilizada nessa pessoa. Então, ela já passou pelo estágio do físico, que é quando provavelmente a pessoa tem uma mudança física brusca, né, a pessoa que se cuidava muito deixa de se cuidar, sabe, a pessoa que era ativa e que gostava de fazer várias atividades, de Uhum. repente só quer dormir, né. Ela vai depois para um conflito emocional. Que conflito Tá. emocional é esse? Poxa, começa a acreditar nas vozes da sua cabeça e não no que Deus diz sobre nós, no que a voz do Criador diz sobre ela, né. Então, essa pessoa geralmente ela tem ou algo enraizado da primeira infância, voltado pra rejeição. Ela provavelmente, eh, se sente, né, uma criança talvez se sentiu, desculpa, Aham. uma criança talvez que não era pertencente, e essas marcas da rejeição, essas marcas do abandono, essas marcas, né, dessa criança foram ficando no seu subconsciente. E quando ela entra no estado depressivo, ela começa a dar ouvidos a essas vozes, e não ao Hum. que Deus diz que ela pode fazer, não ao potencial que ela tem. Inclusive, ela é uma pessoa que geralmente desconfia muito quando recebe elogios, porque Uhum. ela já deu acesso para as vozes da sua cabeça. E aí a gente vai para o terceiro nível, que é a depressão espiritual, quando tudo já foi bagunçado e já está instaurado, e aí sim. Né? No mundo aqui da teologia, nós falamos nesse movimento da depressão espiritual é porque a gente deu total acesso ao inferno. E aí a tendência, né, é que a pessoa comece a não querer mais viver, queira tirar a sua própria vida. Então entenda, existe um movimento gigante até que a idealização suicida chegue. Só que Uhum. esse movimento às vezes passa despercebido pelos familiares, ou ele não é acolhido da forma que deveria, né? Uhum. Ou, né, nós, né, a população, a sociedade está tão preocupada com o seu próprio umbigo e com as suas próprias coisas, né, é tudo sobre eu, que o outro passa despercebido. Então, poxa, às vezes, né, ao invés de a gente trazer, o meu convite aqui é esse, ao invés de a gente colocar para baixo do tapete, né, não não trazer o assunto por medo de incentivar, porque a gente não procura a forma certa de acolher essa pessoa nos estágios anteriores, né. Então por isso que eu quis dividir isso, existem estágios, existe a forma certa de acolher, a forma certa de ouvir. Agora uma coisa importante, nunca diga para uma pessoa que declaradamente te disse que tem vontade de tirar a própria vida, que você vai guardar aquele segredo a 7 chaves ou que você não vai pedir ajuda, que isso vai ser um segredo de vocês. Na tentativa de proteger, você Hum. pode estar deixando de ajudar, porque quando existe a idealização, você precisa buscar rede de apoio, porque um movimento mínimo pode causar um gatilho nessa pessoa e ser o fator decisor, Sim. entende? Então, tem o jeito certo de acolher, mas nunca diga que você vai manter esse segredo, que isso vai ficar com você, até porque, já dando o próximo passo, depois que o fato acontece, a família do suicida ou as pessoas em volta desse ser humano que desistiu de viver carregam uma culpa que não tem fim. Então, você imagina se você foi a pessoa que disse: "Tá bom, isso vai ser um segredo nosso". Então, a família do suicida também precisa ganhar uma atenção cuidadosa, uma rede de apoio cuidadosa. O luto do suicídio, ele é carregado de lacunas que nunca serão preenchidas, de Uhum. perguntas que para sempre vão ficar sem resposta, de raiva, de ira, de frustração. Eu, como filha, fiquei com essas lacunas e muitas outras, porque o homem é o primeiro amor da mulher. Uhum. Então, que impacto a perca do seu pai dessa forma gera para você como mulher na conexão com o masculino. Inclusive, uma coisa muito importante que eu sempre trabalho e gosto de comentar é o contato com seu pai, inclusive, interfere no seu relacionamento com Deus. Ótimo. Então,
Se aquele que deveria cuidar, que deveria proteger e que deveria amar para sempre desistiu, quem ficará? Uhum. Então é importante que a gente também tenha o cuidado com a Uhum. família do suicida, porque existe uma sobrevivência nesse luto. Só Certo. que a família precisa escolher se ela vai sobreviver ou vai romper esse padrão. Ótimo. E antes que vocês perguntem aqui nos comentários e também para tirar dúvida, a nossa escritora também, ela é psicanalista. Fala um pouquinho mais também do Isso, teu trabalho, Samara. Você como psicanalista e também teóloga, é isso? isso. Porque eu sempre falo que é maravilhoso quando nós trazemos aqui escritores que têm esse esse trabalho nas 2 áreas, porque já se completam, mostrando que nós temos sim, nós somos corpo, alma e espírito e nós precisamos Isso. sim da ciência e muito de Deus. E traz um pouco pra gente como que é feito esse trabalho hoje? Como que é a tua mentoria hoje para conduzir esse familiar e ao mesmo tempo essas pessoas? Hoje essa pessoa vai em busca do teu trabalho? Não. Ou é a Geralmente família que vai? geralmente quem chega até mim é Uhum, a família. Porém, é uma coisa muito importante, como essa temática ela é ainda muito encoberta, muitas uhum. pessoas chegam no meu processo por outros motivos, porque como você disse, eu sou psicanalista, Hum. mentora e reprogramadora mental. Eu tenho especialização em neurociência e comportamento humano, então veja bem, você pode me acessar de várias formas sem dizer que você tem esse pensamento, entende? Ótimo. Então, tenho muitas pessoas no meu processo hoje que me acessaram de outras formas, mas depois de se sentirem confortáveis, confessaram o seu desejo. Olha só. Então, por isso que é muito cuida a gente tem que ter muito cuidado, quando você acolhe uma pessoa, porque você j Ótimo. tem nós temos a o hábito como sociedade de julgar. Por qual motivo ele estaria depressivo ou com vontade de tirar a própria vida, "Nossa, mas você tem tudo. né? Nossa, mas por quê? Mas você é tão Ele bonita", É cada coisa, é né. ele é lindo, tem 2 filhos lindos, era o que falavam pra mim sobre, né, e eu vou sempre usar o exemplo do meu pai, porque é dessa história que eu tenho propriedade para falar. Nunca Ótimo. vou expor aqui meus pacientes, mas no caso do meu pai, né, "Você é lindo, é um homem forte, tem uma família linda, 2 filhos maravilhosos, conseguiu construir o que a maioria das pessoas quer construir na vida, né. Qual motivo você tem para se matar?" Qual motivo você tem para desistir de viver? Isso é falta de Deus. Então é o primeiro julgamento, né. E por esse motivo se tem muito medo de falar, muito medo de expor. Então é interessante que as pessoas chegam para mim: "Olha, eu quero fazer uma reprogramação mental, porque eu tô com tô desconectada com a minha identidade, com a minha essência", porque veja bem, eu sou especialista em identidade e propósito. Então a pessoa vem por outros temas, às vezes até usando a carreira profissional, está buscando uma ajuda para ser um profissional melhor, e assim que ela se sente acolhida e confortável ou conhece o meu testemunho, ela entende que aquele é um ambiente seguro Uhum. para falar sobre a idealização. Ótimo. Então tem muitas pessoas no meu processo que não me procuraram por isso, mas hoje nós trabalhamos isso, entende? Ótimo. E aí é por isso que eu gosto de frisar o que você bem disse, que é: ciência e espiritualidade não se anulam. Né, nós somos um ser espiritual ocupando um corpo físico. Nós somos, a ciência já comprovou que isso que nós somos, ninguém, a não ser a força divina do Espírito Santo, seria capaz de criar. Então, se Deus permitiu que a neurociência chegasse, se Deus permitiu que as tecnologias estivessem aí, se Deus nos permitiu ferramentas de reprogramação mental, é porque elas podem ser utilizadas em conjunto com a espiritualidade. Né. Ótimo. Então, uma não anula a outra e o meu cuidado no meu processo é, eu preciso que a pessoa que caminhe comigo, mesmo que ela não comungue da mesma fé que ela tenha consciência de que Deus vai estar no meio do nosso processo. Uhum. Já aconteceu de eu escutar de um atleta a seguinte frase: "Olha, eu não estou confortável porque eu não sou cristão, eu não estou confortável com tanto que você fala e traz a espiritualidade para dentro do nosso processo. Será que você não poderia falar?" Eu falei para ele:
se esse for o teu desejo, eu sinto muito, mas eu não posso mais te acompanhar. Porque eu não estou colocando Deus num lugar, eu estou dando a Ele o que é dele. Ótimo. Então Deus sempre está no centro do meu processo. Eu trabalho uma mentoria estruturada, com sessões que permeiam a psicanálise e a neurociência, porque eu acredito que para reprogramar um padrão mental, primeiro você tem que identificar a sua causa raiz e curar. Mas entenda que nada é engessado. Se você, no meio do processo, você me procurou porque você quer uma melhor performance no trabalho, ou porque você viu que eu era atleta e você quer ser atleta, como a gente comentou, Uhum, né? E no meio do processo você se sente confortável para me contar que já sentiu vontade de não viver mais. uhum. Eu não posso seguir simplesmente com um planejamento engessado, aplicar uma sessão de ferramenta de PNL ou qualquer que seja a ferramenta em você e tapar os olhos para isso, porque aí eu não vou estar cumprindo com o meu chamado com Deus. Ótimo, ótimo. Então eu paro tudo o que eu estou fazendo, eu paro os meus planos, eu paro o que eu havia planejado e eu vou acolher e entender esse motivador. E às vezes aí a gente gasta uma, duas, três sessões nesse movimento. Lá na próxima sessão você percebe que todos os problemas que você achava que tinha, na verdade estavam ligados a essa raiz da rejeição, nessa raiz Uhum. da primeira infância ou da idealização de algo que poderia ser, mas não é. Então, se eu não posso ter o que eu queria, não faz sentido eu estar aqui. Às vezes, o que era para ser o tema central da tua mentoria se torna secundário. Porque Ótimo. Jesus te toca, você se sente confortável para me contar sobre a sua idealização, e aí a gente descobre que resolvendo esse botão, a gente aperta todos os outros. Ótimo, e isso é maravilhoso, porque na realidade, Samara, o que você faz não são encontros e seguindo metodologia. Não, Você traz diversas ferramentas, exato. seja ela de onde for, da tua experiência e de toda a sua vivência e o que você traz de bagagem, mas ferramentas para que essa pessoa também se descubra nesse meio do caminho antes de ter aquilo. Porque de repente ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela tem algo que ela não vai conseguir chegar lá. Se Exato, você não faz esse, não, vamos parar aqui agora, né? Tirar ali a sujeira debaixo do tapete, vamos limpar e agora a gente prossegue. Então exato. é um trabalho que você faz e eu até tomo aqui a liberdade de falar que é um propósito seu, né, que É, Deus te trouxe realmente para romper tudo isso, com tudo que você já viveu, claro que da tua história, delicado também, mas que você precisou ser levantada para romper e ir na vida de outras pessoas, né. E é exato. isso que você traz no livro? Exatamente. Não, o livro, ele não era sempre, não foi um sonho desde cedo, né, "Ah, eu vou escrever um livro sobre essa temática". O que aconteceu foi que durante o processo, né, pós-luto, ali no meu luto, eu procurei alguns profissionais, e eu percebi que os profissionais do mercado, pelo menos aqueles que eu tive acesso até aquele momento, eram despreparados para lidar com um luto específico Tá. dessa família enlutada pelo suicídio. Nessa minha percepção, eu comecei a buscar outras respostas, né? Porque eu não aceitava aquela padronização e aquela caixinha de que o luto tem 3 fases e vai passar. Porque eu tô te dizendo que, como filha, eu visitei um lugar extremamente difícil no meu luto, de muita raiva. E não é gostoso sentir raiva. A raiva vem carregada de vergonha, né? Vergonha da tua própria história, vergonha do que o teu pai fez, vergonha de da história que tu teria para contar. Junto com isso vem aquele pensamento: "Que mais eu poderia ter feito? Será que a culpa foi minha?". Então, olha quantas lacunas: raiva, vergonha, culpa, Uhum. sempre acha que poderia ter feito mais, Sim. né. Aquele sentimento impregnado do abandono, de uma pessoa que deveria te amar e desistiu de você. Então eu não posso olhar para você e dizer: "O teu luto tem 3 fases e ele vai passar". Só que o que aconteceu foi que naquele vale escuro, e eu lembro como se fosse hoje, né, eu desafiei Deus. Eu desafiei Deus e foi nessa brecha que ele
se conectou comigo e que eu experimentei a presença real dele a primeira vez. Porque naquele dia, depois que eu recebi a ligação do meu irmão, que havia chegado em casa e encontrado meu pai, no caminho para lá, eu desafiei Deus. Dirigindo, com muita raiva, eu batia no painel e eu falava assim: se tu és mesmo Deus, o Senhor vai me sustentar agora, porque eu não sei como eu vou cuidar de todos os trâmites do velório, como eu vou cuidar do meu irmão aos 12 anos, que vai ficar com esse trauma, de uma mãe que tinha cirurgia marcada para o dia 6, isso era dia 1º, para investigar um CA de colo de útero. E eu era uma menina de 23 anos, que era o pilar espiritual e emocional daquela casa. E naquele momento eu fui visitada pelo Espírito Santo e tudo que eu fiz dali para frente, eu sempre falo, e eu quero deixar isso registrado, que não fui eu, foi Deus. Eu cheguei lá e eu cuidei de coisas que eu não imaginaria que eu teria forças para cuidar. Eu aconselhei a minha mãe com palavras que eu nunca havia nem escutado. Eu cuidei do meu irmão de uma forma que eu não sei cuidar, porque eu não era mãe ainda, mas o Espírito Santo me capacitou. Eu cuidei do velório, de translado, de tudo, e eu fiquei por 30 dias. Teve o velório do meu pai, a cirurgia da minha mãe, nós fizemos a mudança de casa, porque como o ato foi dentro da nossa casa, né, a gente eles acabaram se mudando, eu já não morava com eles, eu já era independente. Mas eu cuidei de tudo isso por 30 dias, sem fraquejar. Nossa. Por isso eu te asseguro que não era eu. Exato. Era o Espírito Santo. E no meio daquele vale, daquele luto, daquela dor que vinha todo dia, com muita raiva. Eu falava com meu pai, ou com a imagem que eu tinha dele, Sim. com muita raiva. O Senhor me abandonou. Você desistiu, você escolheu. No meio daquilo tudo eu pensei, eu tenho 2 opções. Ou eu vou ser para sempre a filha do suicida, ou eu vou ser a geração que se levanta contra o inferno para romper esse padrão. Né? E eu levantei e declarei com a voz profética que Deus, né, com a voz poderosa e profética que Deus me entregou no momento que eu recebi o Espírito Santo, pode bater em retirada daqui, que dessa geração isso não passa. Meu pai foi a 4ª geração de suicidas, mas dessa geração eu te asseguro que não passa. Então eu usei da voz e do nome de Jesus. Ele é tão poderoso que ele nos autoriza a usar o nome dele, olha isso. Tu autoriza todo mundo a usar teu nome? Exatamente, Não, né? não. Jesus nos autoriza a usar o nome dele com o poder investido do Espírito Santo para botar o diabo para correr. E quando eu me levantei, a minha história, ela parou de ser bengala, ela parou de ser ferida, ela parou de ser dor, ela parou de ser aquele vale escuro e se tornou uma mola propulsora. E todos os dons que eu recebi dali para frente, todo o romper, todo o ressignificar da minha vida, todos os dons que eu fui recebendo, tanto é que no mundo corporativo, eu fiz uma história linda na indústria farmacêutica, eu tive 12 anos de indústria farmacêutica antes, né, de sair para viver hoje do meu propósito. Eu tive uma história linda na indústria farmacêutica e eu tinha um poder diferente. Eu era uma líder não movida por resultados. Eu era especialmente capacitada a mover pessoas. E aí eu entendi que isso era um dom. Era um dom de Deus. E que eu precisava utilizar para fazer com que as pessoas entendam que não importa o que te aconteceu, não importa a história, a herança geracional, o que você carrega da sua família, você pode começar hoje, ordenar para o inferno bater em retirada e escrever uma nova história. E aí, para te concluir como... e a ideia do livro foi o seguinte, eu não tinha mais para onde correr no recurso emocional para buscar ajuda. Eu estava me sentindo, mesmo com apoio psicológico e tal, um pouco desamparada. E eu sou uma leitora ávida, graças à minha criação também, né? Minha mãe me ensinou a ler muito cedo. E eu sou uma leitora ávida e uma devoradora de livros e sempre tive diário. Eu comecei como forma de escrita terapêutica.
Uma vez eu encontrei uma moça que era dona de uma editora e ela disse: "Os teus, manuscritos podem virar uma biografia". E essa era a minha ideia inicial. Meu projeto inicial era publicar um livro solo. Só que no meio do processo, eu estava em propósito com Deus pelo meu casamento. Inclusive, no meio do processo do Uhum. livro, eu gerei o meu casamento, porque o Ótimo. meu casamento também é fruto de oração. No meio do processo, eu recebi uma palavra profética de que eu tinha um chamado pastoral. E aí as coisas terminaram ou conectaram e fizeram mais sentido ainda. Tudo bem, eu tenho um chamado pastoral, mas eu vou usar essa voz pastoral Uhum. para ser mais uma nos púlpitos falando de tudo que já é falado, porque a gente está Uhum. cheio, né, de pastores maravilhosos pregando. Mas quantos pastores a gente tem falando sobre o tema? Falando sobre Ótimo, depressão, falando sobre a idealização suicida, ótimo. falando e trazendo à tona de que depressão não é falta de Deus. Quantas pessoas a gente tem trazendo esse elefante branco para a sala, sabe? Uhum. E aí o que aconteceu foi que quando a Leice se conectou comigo, a Leice da editora, e me falou sobre o projeto, eu disse: se eu tenho um chamado pastoral e não estou entendendo de que forma Deus ainda vai me colocar no púlpito, o que eu estou fazendo é me preparar e pedir para ele me usar. Mas ele ainda não me deu nenhum púlpito. Uhum. Porque eu não vou para dentro de um livro de pastoras. Tu quer um jeito melhor de chegar nas igrejas? Ótimo. Né? E aí o que que eu fiz? Eu tenho um manuscrito pronto para publicar um livro solo. Mas eu encolhi ele e contei a minha história em forma de testemunho para estar dentro do projeto do Somos Isabéis. Ótimo. Entendeu? E é um livro que ficou maravilhoso e o teu capítulo em si traz muita verdade. Quando você fala de quebrar o ciclo, de quebrar essa dessa questão geracional, e você já acreditava ali naquele tempo em que tudo aconteceu de que era algo, que você precisava quebrar ou foi um tempo depois que você falou, mas foi um bom tempo depois ou foi ali naquele momento Não, do ato? foi no processo de reconstrução da minha Uhum, identidade em Cristo. ótimo. Porque veja bem, a tua identidade como filha nessa posição fica muito fragilizada. Eu Sim. temia repetir os padrões. Eu temia ser a filha do suicida para sempre. Eu temia repetir padrões comportamentais familiares do relacionamento dos meus pais. Eu temia que aquele código herdado já estivesse fadado a Hum, acontecer na minha vida. E se eu tivesse ficado com essa crença, e é por isso que eu amo trabalhar crenças limitantes dentro do meu processo, provavelmente eu teria repetido o script, porque ele estava pronto. Era Ctrl C, Ctrl sim. V, concorda? Nós temos um superpoder, que é ou repetir ou repelir a nossa história. Então, somente quando eu encontrei Jesus e entendi que eu teria que reconstruir a minha identidade de filha, mas de filha de Deus, Uhum. é que eu entendi que tudo isso fazia parte de um propósito maior. Porque até então, eu achava que eu era mais uma vítima. E me colocava na posição de tal, né? Então, quando Sim. eu fui reconstruir a minha identidade em Deus, lembrar que eu era filha, era amada, que eu merecia ser amada, que não é porque o meu pai desistiu da sua vida que ele desistiu de mim como filha, que o fato de eu ter essa marca com o masculino não poderia me afastar do único pai que a gente tem, que é Deus, pai verdadeiro, Uhum. e que eu tinha sim toda uma história para viver diferente do que foi me entregue. E aí, ali eu já comecei a ser autora da minha própria vida. Porque ou eu repetia o padrão e o script que vem se repetindo há 4 gerações na família do meu pai. E veja bem, a gente fala, tem muito na Bíblia falando sobre maldição hereditária, né? Mas poucos pregadores, ou eu vi poucas pregações até agora, falarem sobre como você se posiciona para romper. Porque existem famílias que só vão repetindo os ciclos e acreditam que é assim que tem que ser, Sim. né? Então, eh, naquele momento eu percebi e assumi as rédeas da minha própria vida. E Ótimo. eu disse: "Pode ser que aqui eu precise utilizar um pouco mais de força do meu braço, Uhum. mas
eu me comprometo a romper esse padrão, né? E dentre esses eu que rompi vários outros, né? Porque a gente diz, herança geracional é só depressão, é só uma pessoa que tem tendência à promiscuidade, ou é só o álcool, porque tem gente que acha que quando a gente fala de herança geracional, a gente está falando só dessas temáticas Uhum. de maior impacto, mas não. São todas as maldições hereditárias e geracionais. Tu quer ver um outro exemplo? Eu e meu marido, nós nos unimos para quebrar a maldição hereditária de ambas as famílias que não têm casamentos saudáveis. Não têm casamentos saudáveis e não constroem famílias saudáveis. Então, você precisa se unir com uma outra pessoa que tem consciência e vontade de quebrar aquele ciclo, Ótimo. né? E aí é importante que isso só vem com consciência. Senão você fica no piloto automático e você repete a sua história. Exatamente. Então, eu quebrei outros ciclos também. Na minha família não existe nenhum atleta. Pelo contrário, minha família é mais tendenciosa à obesidade, doenças Uhum. cardiovasculares, doenças emocionais ligadas ao sobrepeso, né? Uhum. E naquele levante, nesse romper, eu disse, tá bom. Quem rompe com um, rompe com todos, Não né? é? Uhum. Quem rompe com uma maldição, rompe com todas. Eu vou me levantar e vou romper todas essas maldições. E esse ciclo acaba aqui. Então foi nesse momento que eu percebi que aquilo que Deus havia permitido na minha vida era porque Ele sabia a filha que Ele escolheu. Ele Uhum. sabia que, ao me escolher e colocar no ventre da minha mãe, que eu teria força para romper. Exato. Só que se eu não me aproprio da identidade que Deus me deu e fico com a Uhum. identidade que o mundo me deu, provavelmente eu vou passar essa responsabilidade, ou iria passar essa responsabilidade de romper para os meus filhos. E isso não é justo. E na realidade, e até uma pergunta, Samara, que de repente muitos possam fazer depois pra gente, é, quando você fala também do luto e dessa perda da vida, é no sentido também de trabalhar isso antes, porque eu acredito que seja muito antes, claro, mas de antes no sentido até de não querer viver, já, não de, como é que eu posso trazer aqui? Não de tirar a própria vida, mas de não querer viver no sentido de: "Ah, eu não quero mais ter compromisso com nada", começa assim ou não? Porque a gente também não pode pontuar que tudo que: "Ah, eu tenho um grau leve, eu vou, chegar a esse ponto". Pessoas que já não têm mais sentido, já não sabem quem são, não sabem a sua identidade, não sabem quem são em Deus, e nem fora, muito menos, ou nem conhecem a Deus. Isso pode ser um ponto de chegar a esse nível ou não? Pode. E Uhum. como que vocês trabalham isso na tua mentoria, por exemplo, de perceber que não, isso aqui realmente é a questão mais emocional, essa daqui é mais espiritual? Tem fases? Como que é isso? Uhum. Perceba que toda depressão começa com um problema de identidade, um problema identitário. E de qual identidade que eu tô falando? Da identidade que você tem que tomar posse, a identidade que Deus te deu. Hum, É sobre quem Deus diz que você é. ótimo. Mas começa com essa falha identitária, por quê? Porque nós nascemos um papel em branco. Nascemos um papel em branco e do 0 aos 7 anos, né? Esse papel em branco ele recebeu, ele foi escolhido pelo Senhor e ele recebeu uma identidade em Deus já. Mas esse papel em branco que Deus entrega nas mãos dos nossos pais passa por marcas, né? Então o papel é em branco, e eu gosto de usar o exemplo da máquina de escrever. Do 0 aos 12 anos, aquela folha vai sendo preenchida com essas marcas, né? Com Uhum, a marca da máquina de exatamente. escrever. E quem é da nossa época aqui de máquina de É, escrever, de datilografar, ela deixa realmente uma marca marca. quando ela vem fazendo. Não é só a tinta, mas é a marca da Isso. letra mesmo. Inclusive, eu tenho um vídeo desse no meu Instagram que é muito bom, que eu pego a Ótimo. folha em branco e explico. Sabe aquela marca potente que chega a passar para outro lado, que tu sente do outro lado aquela Uhum. espessura? Então, essas são as marcas que vão acontecendo no nosso subconsciente do 0 aos 12 anos. E o que são isso? Memórias, vivências, traumas, brigas dentro de casa, gritos, eh,
a aquela criança que percebe que precisa de usar de estratégia para ser vista, que normalmente, né, ela não é amada ao natural, ou ela só é amada quando está produzindo, né, que ela é rejeitada. A criança que escuta que foi um erro ou que atrapalha a vida dos pais. Imagina todas essas marcas, elas vão criando lá no teus lá na tua cabeça, nas tuas sinapses neurais, elas vão criando memórias, Uhum. marquinhas. Então vamos imaginar essa máquina de escrever passando, isso fica lá do outro lado. Então, isso geram emoções, né, Uhum. sentimentos e emoções, e isso geram crenças. E Sim. aí você cresce, né, achando que você não é amada, que você não é merecedora de ter uma família saudável, porque afinal de contas tu veio de uma casa bagunçada, cheia de gritos, com brigas, com violência doméstica, emocional, psicológica. Quem tu é para achar que merece uma família Uhum. curada? Tu vai achando que cresce achando que todas as pessoas que falam que você é bonita, é amada, é inteligente, estão de brincadeira com você, porque você nunca recebia elogios na primeira Ótimo. infância. Você começa então a dar mais voz para o que dizem e para essas vozes da sua cabeça, para as crenças limitantes, do que para o que Deus diz que você é. E aqui começa a perca identitária, porque você começa a ficar confuso entre o que eu acho que eu posso ser e os sonhos que eu tenho, mas o que a minha história diz que eu sou. Tu quer Ótimo. ver um exemplo? Eu tinha, não, glória a Deus, eu tenho e já estou conseguindo construir o sonho de construir uma família curada. Um casamento com diálogo, um casamento onde as decisões fossem tomadas com Jesus no centro, sabe? Um marido que me honrasse, um marido que me tratasse como Deus diz que eu preciso e que eu mereço ser tratada. Mas eu não tive esse exemplo dentro de casa. Uhum. Meus pais discutiam muito. No começo, né, na minha infância, eles procuravam discutir fora, né, não na minha frente. Mas com o passar dos anos, aquilo foi exacerbando, não tinha mais como esconder, eu fui ficando cada vez mais inteligente, também a gente vai entendendo e Sim. a gente vai ficando. As crianças, elas percebem hostilidade no ar. Sim. Você pensa que você está sentado de frente para o seu marido, jantando, de bico com ele, que seus filhos não vão sentir, a É. hostilidade, ela tem cheiro, né. Então eu fui ficando mais inteligente, fui entendendo e as brigas começaram a ser expostas e teve agressão física, emocional, psicológica. Eu fui agredida também muitas vezes fisicamente pelo meu pai, eu saí de casa inclusive Uhum. aos 15 anos, porque eu fui espancada. Eu fui Uhum. sair de casa como um grito de sobrevivência, e também para manter o respeito e o amor que eu tinha pelo meu pai. Porque diante daquela agressão eu via o risco de perder o respeito por ele, né. Então entenda que como que essa mulher que veio daqui, veio desse mundo que eu te contei, e que disseram que era essa a minha história, vai construir uma família totalmente oposta. É Eu não me verdade. achava merecedora. Então eu não me achava merecedora de ter essa família e eu me sabotava. Me colocava em relacionamentos disfuncionais, me colocava em relacionamentos com homens semelhantes ao meu pai, Uhum. agressivos verbalmente, emocionalmente, né, com Sim. tendência de agressão física, sabe aquela coisa para passar o fio para passar para agressão física? Então, eu me sabotava porque eu achava que era aquilo que eu ia encontrar. E aí qual é o problema, né, a gente transforma o mínimo em máximo. Nós mulheres, né, a gente cresce com isso e aí o mundo tá tão difícil e a gente escuta que o mundo tá tão difícil, que tá tão difícil ter relacionamento, e que tá tão difícil encontrar uma pessoa boa, que aí vem uma pessoa e te dá uma migalha, um mínimo, e tu acha que aquilo é o Exato. máximo, Uhum. entende? Então, você percebe a força da tua história geracional e das vozes da tua cabeça e das crenças limitantes? Em algum momento eu tenho que usar o meu poder mental para parar as vozes da minha cabeça, para dizer não para essas crenças, olhar para elas e dizer: "Olha, se algum dia vocês fizeram sentido, hoje não faz mais". E para de fato assumir a identidade em Cristo. Só que Uhum. entenda que e aí voltando para o começo que da sua pergunta a maioria das pessoas que chega no meu processo chega com uma falha identitária. E a falha identitária é a brecha para a depressão.
Uhum. Porque se você não sabe quem você é em Cristo, se você não sabe quem você é quando te tiram todos os seus papéis, Uhum. quem eu sou quando me tiram a minha posição, quando me tiram meu lugar de psicanalista, quando me tiram meus diplomas e profissões, quem eu sou quando me tiram dos papéis que a sociedade me impôs, quem eu sou na minha identidade. Ótimo. Se eu não souber quem eu sou, essa falha identitária vai dar acesso às vozes da minha cabeça, às crenças limitantes, o que disseram que eu teria, o que disseram que eu era, o que disseram que me cabia, Uhum. e eu vou tomar posse e vou repetir o padrão. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da minha vida, vou pegar o script da minha mãe, vou casar com um homem parecido com meu pai e vou repetir o padrão. Então, em algum momento você tem que se levantar e parar esse processo para assumir a sua identidade em Cristo e ter a mentalidade para construir a vida que você quer ter. No meu processo, o que eu te ajudo é a ter a mentalidade blindada e ter a mentalidade treinada para sustentar os Uhum. papéis que você quer conscientemente assumir e desenvolver, para Ótimo. sustentar os teus sonhos. Porque se fosse pelos sonhos que te impuseram, talvez você não estaria aqui, Ótimo. né? E quando você traz, eu te cortei? Não, pode. E quando você traz, porque você trouxe ali, aquela criança, vamos dizer assim, até os 12, a gente vai replicando aquilo que a gente vivenciou até os 12 e a gente também vai acreditando muito, Vai porque acreditar. toda a autoridade, principalmente nós estamos trazendo aqui para mulheres, mas lembrando que a nossa escritora e ela tem todo um trabalho também com homens e mulheres, então com pessoas que querem se desenvolver e querem crescer, então não é só com as mulheres. Exato. Mas falando aqui com, de repente, essa criança que até os 12 anos ela teve um padrão, ela teve uma referência, ela tem um sentido da vida, vamos dizer assim. E como que ela consegue, trazendo um pouco, Samara, de repente, para como que ela pode, ela chegou aos seus 15, 20 anos, eu não sei qual a idade que você tem percebido que te buscam mais, que estão indo atrás, né, dos teus trabalhos, mas como que ela consegue enxergar, de repente, se ela não é cristã? Um exemplo, é possível hoje, porque Hum. você falou, não, eu trago muito de Deus, eu trago muito do lugar que é dele para os meus trabalhos. Então eu vou trazer essa verdade, essa minha crença também e valores. Mas como que essa pessoa, de repente, ela quer ir até você e ela fala, mas eu nem acredito em Deus, eu nem tenho essa aproximação com a figura paterna. Como que é isso quando você Perfeito. está nesse teu Uhum. trabalho? Perfeito. Se não for pelo canal espiritual que essa percepção chega, que é essa percepção de, poxa, isso é o que me disseram, mas isso é o que Deus diz a meu respeito. Por que que eu não consigo tomar posse do que Deus diz a meu respeito? Né? Se não for por essa conexão e consciência espiritual, existe um padrão de comportamento onde a dor vai bater na porta, inevitavelmente, que é beirando os 30. Olha só. Provavelmente você lembra, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. E a gente faz um exercício lá em casa que eu aprendi com meu marido, que é a Samara de hoje escrever, né? A Samara de 3 anos atrás escrever para a Samara de hoje ler e voltar lá e lembrar como eu era, como eu estava, o que eu acreditava sobre mim, quais eram as minhas crenças. E é muito legal que quando eu volto lá na dinâmica dos meus 30 é exatamente como as pessoas chegam para mim. O que que acontece? Existe essa dinâmica natural da sociedade, por quê? Porque quando você chega aos 26, o 25 ali, quando muda para o 26, você já começa, tá bom, 26 é mais perto do 30. E o que que eu fiz até aqui? Uhum. O que eu construí? Eu tô aqui trabalhando, mas eu também não sei se é isso que eu quero fazer. Não sei se é esse meu propósito, eu não tenho sentido na vida. Eu trabalho pelo dia 30. Eu não tenho senso motivador, porque senso de propósito eu sempre falo, né? Tá ligado às suas paixões, ao legado que você quer deixar para o mundo, tá ligado àquilo que você faz até sem receber, cheia de amor. O teu Uhum. senso de propósito geralmente tá ligado àquelas coisas que você faz e não vê a hora passar, né? É Certo. muito diferente do que você encontrou um trabalho que você gosta, eles gostam de mim, eu gosto deles, e eu vou trabalhar pelo dia 30.
Tá. né. Então o que que acontece? Quando vira o relógio biológico dos 25 para os 26 já começa, tá bom, tô chegando nos 30 e eu não fiz muita coisa. E eu nem sei se é disso que eu gosto. Eu nem sei se é por aqui que eu quero seguir. Mas será que ainda dá tempo de eu fazer outra coisa? Qual que é o meu propósito? Pra que que Deus me criou? Quando chega nos 27, esse sapato aperta um pouco mais. Quando chega nos 28, isso vai ficando sufocante, ainda mais se você não construiu nada material. Porque se você construiu alguma coisa material aos 28, você já tá acima da média da sociedade, daí você também já tá bom, né. Tem gente que tem Tem menos, gente tem que tem gente que não muito tem, menos, e tá. aí a pessoa fica olhando pra baixo, é muito fácil olhar pra baixo, Uhum. né. Mas quando essa pessoa chega aos 28 e não construiu nada de significativo, não construiu nada material, não sente que faz o que ama viver, não sente que faz o que, sabe, faz o coração pulsar, começa a confusão identitária. E aí, geralmente, as pessoas ou passam uma vida toda batendo cabeça e procurando seu propósito, ou levantam a mão e buscam ajuda, né. E por quê? Porque elas: "Tá bom, eu quero descobrir para que que eu nasci. Não quero passar a vida Uhum. inteira sendo conduzida", né. Sim. Eu fiz o que meu pai queria de formação, eu trabalhei aqui porque deu certo, eu fui ficando porque gostaram de mim, eu fiquei porque o salário aumentou e tá bom. Mas, eh, por que eu faço isso de fato? Hum. Qual é a essência, o que tem de motivador? Você Qual é o acredita sentido, a mesmo? intenção e tudo, É. né. Uhum. Então, e aí, amiga, quando vira 28, 29, 30, o Exato, 30 é aquela: "Eu preciso encontrar o que eu vim fazer nesse mundo", sabe? exato, E é esse grito de socorro. A maioria das pessoas, eu tenho pessoas bem mais velhas, mas a maioria das pessoas sente esse start exato. nessa virada para os 30. E quem já passou por essa virada sabe o quanto ela realmente, um númerozinho, vira a tua chave Exato, mental, né. exato. E não foi diferente comigo, eu tive aconteceu isso comigo aos 23, o episódio com meu pai aconteceu aos 23, eu já era uma mulher, uma menina muito maturada, né, muito mais cedo, por quê? Porque lembra, o meu pai teve 12 anos de doença antes do dia fatídico. Então, a minha casa toda precisou se Uhum. organizar para apoiar o meu pai. E com isso veio uma maturação muito, muito, muito cedo para mim. Eu tive que ajudar a cuidar do meu irmão. Eu saí de casa aos 15 anos, fazia unha para sobreviver, Uhum. né. E eu sempre fui uma menina muito estudiosa e tal. Então, usei aquilo de trampolim e fui mudando de profissão, e trabalhei em diversas outras profissões até entrar na indústria farmacêutica. Mas entenda, lembra que eu te expliquei dos 0 aos 12 anos, Sim. marcas no teu subconsciente. Então é quando as primeiras marcas das tuas sinapses neurais estão se formando. Dos 12 para frente, eu tive que eu virei adulta. Eu não pude maturar essas marcas, essas sinapses, jogar fora e descartar o que não era útil e ficar só com o que era útil. Eu tive que pegar minha caixinha de ferramenta e ir para a luta. E aí no processo eu fui entendendo o que servia e o que Uhum. não servia. Mas quando a minha chave virou dos 30, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na indústria farmacêutica, era gerente, era uma das primeiras gerentes mulheres, e eu era incrivelmente sempre, premiada, e os meus times ficavam sempre em primeiro lugar, mas eu nunca olhava para números. E aqui é um segredo que eu estou revelando. Uhum. Os meus diretores diziam: "Como você faz isso, se você não é uma pessoa boa em exatas?" Eu falei: "Porque eu resolvi simplesmente usar o meu dom, que é cuidar de pessoas. Elas trazem os resultados." Eu não era tanto que eu não era boa com números, que eu sempre tinha um braço direito para revisar as planilhas para mim, para olhar os números, Sim. até que aquela fraqueza se tornou uma fortaleza, porque eu fui cobrir esse gap, fui estudar e hoje eu sou boa, inclusive quem cuida das finanças lá de casa sou eu. Uhum. Então, era uma forma só de Deus me dar uma posição de liderança para que eu cuidasse das pessoas. E quando eu fiz Sim. os 30, por isso que eu falo, não é só a minha experiência, é o que eu vejo,
no meu processo todos os dias, essa virada do chave dos 30. Quando eu fiz os 30, eu falei: "Se eu não puder ser a líder que eu acredito, se eu Sim. não puder ser a líder que cuida de pessoas, se eu tiver que me mecanizar e entrar para dentro do sistema, cumprir tabela e ser esse gerente, supervisor, microgerenciador, pode me tirar daqui, Deus. Essa cadeira aqui que eu batalhei tanto para ter, ela só faz sentido se eu puder cuidar das pessoas". Uhum. Aquilo gerou um incômodo, e ali começou um incômodo dentro de mim. Um incômodo muito grande de quando as cadeiras não te cabem mais, quem tem que se levantar da mesa é você, Ótimo. né. Então, eu mudei de empresa, tentei ir para outra empresa, mas sempre a cultura da empresa, as necessidades corporativas, o dinheiro, a receita falava mais alto, sempre vinha algum diretor e me podar e dizer: "Tu não pode cuidar tanto de pessoas, tu é paga para trazer números". Até que um dia eu me revoltei e falei para Deus: a bolha que eu vivia era confortável, a indústria farmacêutica, quem constrói carreira sabe que é Uhum. um mundo interessante, e eu sou muito grata a ele. Eu estava numa posição que muitas pessoas batalhavam anos para chegar, mas eu dei autorização para Deus me mover de lá no hor na hora e no momento que quisesse, para que eu pudesse vir oficialmente servir a Ele aqui fora. Então hoje não faz sentido para mim, né, por mais que o meu mentorado chegue e não seja crente em Deus, eu tenho Sim. caminhos de chegar nele. Era o caminho que eu Exatamente. usava lá na indústria farmacêutica, ou seja, eu fui treinada, porque na indústria farmacêutica eu não podia ficar pregando para os meus Uhum. liderados. E mesmo sem poder pregar, eu transformava a vida das pessoas. Então Exato. Deus me deu estratégia para chegar até no coração das pessoas que não creem nele, E romper, como tá no teu e capítulo. romper. Exato. Então, e entenda, Deus só faz com a sua vida aquilo que você autoriza. Ótimo. Quando eu autorizei ele a me mover, que eu larguei tudo, que eu disse: "Não me importa a condição financeira, o cargo que eu cheguei, o nome que eu tenho hoje na indústria farmacêutica, o carro, a casa, eu te entrego tudo para te servir". E Ótimo. aí o mover aconteceu, eu saí da empresa em dezembro, dia 3 de dezembro eu saí da empresa, dia 4 de dezembro eu já estava atendendo. Ótimo. Eu precisei apenas autorizar o Sim. céu, né. E que é como você falou também, e a gente José, segura aí que a gente tem mais um tempinho só de podcast, estamos quase acabando, mas espera que eu quero a mensagem final também, viu, Samara, para você trazer, para quem estiver vendo a gente também, porque a gente falou de diversos assuntos aqui, teve o tema central, mas eu quero que você fale também, traga uma chave, que eu falo que é a chave final, que é para abrir uma porta importante para quem estiver precisando. Mas quando você fala, você traz muito aqui de verdade, Samara, e quando você fala de trazer Deus, não trazer, são as diversas ferramentas de quando você decidiu se posicionar. A gente fala muito sobre isso, eu em diversas entrevistas, e isso fez parte da minha vida, e eu acredito que você tenha muitas pessoas que vão até você falando sobre isso, que é do como eu começo, por onde eu vou. Calma, primeiro se posiciona. Isso, Vá procurar ajuda, vá procurar um mentor, tá aqui a Samara, ela tem esse conhecimento, tem ferramentas, então primeiro seja vulnerável, isso, porque muitas vezes a gente quer carregar aquilo que não é nosso, porque muitas vezes aquilo que a gente já vem de toda essa programação, esse padrão de que eu sou eu que vou resolver, eu que tá no meu controle, eu sou isso, aquilo, tá, mas tem um momento que você precisa estar vulnerável e se deixar, deixar que alguém te ajude e não ajuda amiga, porque um amigo é uma coisa e o amigo nem sempre está preparado para te não. falar aquilo que você precisa. E que a gente possa aí ter amigos sendo moldados e trabalhados e eu falo que terapeutizados, É, para que essas pessoas falem as palavras na hora certa que é preciso. Mas tem momento que não é o amigo que vai te tirar dali. É aquele mentor que vai te falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, exato. né. Então eu gostaria que você trouxesse até, primeiro, se eu não te perguntei algo que você acredita que seja importante trazer aqui no final, ou essa chave direto para pessoas que estão enfrentando aí, ou o lado de que já estão no luto, enfrentando esse luto que você passou tanto tempo e ele sempre, com certeza, você revive ali quando você fala com alguém, talvez isso. Também alguém que está passando por isso, nesta fase, seja qual for, mas do desejo de tirar a própria vida,
um familiar que está passando por isso. Então, com todos que precisam ouvir a tua voz, que graças a Deus você teve esse posicionamento e escolheu romper para Exato, poder estar aqui com a gente hoje. exato. Bom, primeiro entenda uma coisa bem interessante que você trouxe, que é que a maioria de nós acredita que tem controle. O controle ele é ilusório, né? Nós não temos controle sobre quase Nada. nada. A gente costuma falar muito sobre isso lá em casa, que é para a gente valorizar e estar presente, né? No momento Uhum. presente. Porque uma vez eu falei para o meu marido e isso marcou ele tanto, definitivamente, que isso molda as nossas conversas e decisões lá em casa. Que é, se Deus quiser, se ele decidir, a Ótimo. gente levanta daqui ou apenas termina esse podcast e nem chega nas nossas casas. Quem Exato. decide é ele. Então, isso prova a fragilidade da vida, isso Uhum. prova o quanto nós não temos controle de nada, né? E que o controle ele é tão ilusório que ele só faz a gente viver no passado ou no futuro e perder totalmente o presente. E o controle é tão cansativo, Exato. né? Somente quando eu entendi que não era na força do meu próprio braço que eu ia vencer, que era entregando o controle, né? Entregando totalmente o controle nas mãos de Deus ou da fé que você venha a Exato. ter, né? É que eu comecei a viver o hoje e a ser usada por ele. Então, a minha chave está muito ligada à minha frase final do livro: não importa de onde eu vim, importa quem me enviou. Então, hoje eu quero deixar para todas as famílias que estão passando por um momento de luto, né, ligado ao suicídio, ou para você que tem alguma idealização, algum sentimento, aquela perdeu a vontade pela vida. Primeiro eu quero dizer que você precisa se colocar vulnerável, porque isso não é falta de Deus. Ao contrário do que dizem por aí, você precisa se colocar sim vulnerável para ser acolhido, para ser amado, para resgatar a sua identidade e também para se reconhecer como a fortaleza que Deus te criou, para poder construir uma nova narrativa e uma nova história. Então, seja atento aos detalhes, você familiar, atento aos sinais, aos detalhes e vamos, por favor, estar mais presente. Porque estando presente, é impossível você não se conectar através de um olhar, de um café, de um abraço, de uma conversa e perceber uma diferença no seu familiar ou no seu cônjuge. Então, estando presente, dedicando o seu tempo, o seu carinho, o seu abraço, às vezes você muda e transforma uma vida ou resgata alguém que está à beira da morte. Ótimo. E a gente está lembrando aqui que nós não estamos trazendo dicas, porque dicas, Não. dica eu falo que é uma coisa, eu até evito um pouco dessa palavra. Sei que hoje todo mundo quer tudo muito rápido, dicas É. práticas de como vencer isso, de como fazer isso, mas a vida não é isso. Dicas a gente pode dar para coisas mais técnicas, algo que você vai falar aí com alguém que precisa fazer rápido, mas vida não existe dica. A gente está falando aqui de vivência, de experiência e de olha como a gente traz aqui profissionais para você ver que 1 hora durou aqui o podcast, mesmo assim a gente poderia fazer aqui um podcast de muitas horas, porque é sobre viver e o desejo de não viver. Tá muito mais profundo, tem raízes e por isso que precisa ser trabalhado. Porque Uhum. ela mesma trouxe aqui, nossa escritora, com toda a experiência, trazendo que, por mais que não se acredite em Deus, dá para a gente ver de outra forma. Acreditando em Deus, dá para a gente trazer as ferramentas. Então, tem como você sair desse poço sem fundo hoje que para você se encontra ou que um familiar teu está. E se ainda assim acontecer, não é, Samara? Sim, De você não se culpar a vida toda, de você exato, sair disso, porque o que aconteceu já aconteceu e você precisa agora você de ajuda da sua família para exato. vocês se para ressignificar tudo isso, né, Isso. Samara? E o que aconteceu não te define. Essa é a principal mensagem, né? Não importa de onde você veio, o que te entregaram, o que te restou. O que importa é o que você vai Exato. fazer com o que você tem nas mãos hoje. Então, dá tempo e sempre dá tempo de começar hoje e fazer uma nova história.
Ótimo. Quero te agradecer muito, Samara, e muito sucesso com o novo livro, Muito obrigada. com a publicação e todo o teu trabalho, que eu acredito que já seja um sucesso. E quando a gente fala de sucesso aqui, como nós cristãos também, é um sucesso amplo, não só, e você sabe disso, né? Não é só financeiro, porque o livro aqui não é sobre venda, mas é sobre vida. Então, que você alcance muitas e muitas famílias e vidas que Amém. precisam da tua voz e de tudo que você se posicionou para ser nesse mundo, Amém. viu? Que Deus te abençoe, viu? E Amém. volte sempre por aqui, quando estiver por aqui próximo, venha gravar com a gente conteúdo. Pode deixar. Vai ser Obrigada, uma viu? honra. Obrigada. E eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Muito obrigada por estar aqui. Leia o seu livro e adquira. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato aqui na descrição. Se você estiver assistindo pelo canal da Editora Chave Mestra, vai estar aqui o contato da nossa escritora. E lá você manda um direct, a equipe dela ou ela vai te atender e vai mostrar para você qual é a forma de você adquirir o seu livro e também saber mais sobre a mentoria e todo o trabalho que ela realiza. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.